Boa noite. Só esperar a Carol entrar e a gente já começa. Uhul! Carol, eu te convidei aí. Oi, Vamos ver se a nossa gambiarra vai dar certo. vai sim. Pelo menos eu tô vendo o seu vídeo. Da É, outra vez eu não vi, lembra? é verdade. Deixa eu ver. Ó, que dá pra mexer aqui, tá vendo? Ah, legal. Muito bom. Então, oi, todo mundo. Tudo bem, gente? Carol, bem-vinda de Oi. novo. Carol é a minha parceira para assuntos espinhentos, né? Espinhosos. A gente gosta de estudar essas coisas. Então, É, né? Saturno e Marte na vida. Exatamente. Temos lá, né? Meu regente é Saturno. Bom, os meus são os dois, né? Os maléficos. É. Eu quero dizer que a gente é muito corajosa de fazer uma live nas vésperas do Mercúrio retrogradar. Então, espero que dê tudo certo, né? Na véspera do eclipse e com o Mercúrio que já está parado, né? Mas vai dar Sim, tudo certo. Eu vai sim. tenho fé. Eu tô com um monte de coisas aqui, anotações e tal. Eu fiz, gente, uma gambiarra aqui, coloquei o telefone de um jeito que dá para mostrar a tela do meu computador para tentar mostrar para vocês também. Primeiro sobre o que a gente vai falar e tal, mas para mostrar os mapas, porque senão a gente fica falando e daí vocês não conseguem ver, né? Também. Vou me apresentar, eu sou a Edna, astróloga do Café Estrelas. Gosto muito desses assuntos espinhosos e eu e a Carol estudamos juntas astrologia. E pelas minhas contas, faz uns 3 anos que a gente estuda eclipse e aí a gente fica se conversando, né? Eu gosto muito desse assunto. A gente faz um TCC lá na escola, na Saturnália, e foi assunto do meu TCC, foi assunto da, da do ensaio que eu escrevi para a revista Casime também, que é uma revista de astrologia. E a Carol, a mesma coisa, né? Carol, além de astróloga, eu sou fotógrafa, faço um milhão de coisas, mas essas duas coisas principais, né? Se apresenta então, Carol, Sim. por favor. Bom, eu sou Carol, meu nome é Caroline, eu também sou astróloga, sou historiadora, sou professora de história também. E estudo astrologia mundana, eu gosto muito de astrologia mundana, que é a astrologia coletiva, dos eventos coletivos. E aí os eclipses entram aí, né? Também fiz um TCC também na Saturnália, na nossa escola, né? E o meu TCC era sobre as conjunções entre Júpiter e Saturno, que também é um encontro importante para a mundana, mas, enfim, os eclipses também fizeram parte do meu TCC. Também falei dos eclipses e, né, tenho estudado também eclipses, adoro aqui com a Edna, a gente sempre troca. Inclusive, nós estamos organizando uma oficina, né, com 2 estudos de caso sobre eclipses que aconteceram de 2020 para cá, né? Eu estou estudando a tentativa de golpe bolsonarista que aconteceu no Brasil e a Edna está estudando os acidentes aéreos, né? Então fica o convite também. Em breve nós vamos divulgar as datas. Isso, E é isso. isso. Inclusive, a gente quer falar um pouco menos de astrologuês, então, assim, as pessoas curiosas, não precisa ser exatamente da astrologia, né? Também podem participar, assim, só para falar. Eu vou mudar aqui a minha tela, porque eu fiz um resuminho do que é o que a gente quer falar hoje. Vamos ver se vai dar tempo, né? Se vai dar tudo certo. É, Ó, a gente quer falar então sobre esse eclipse lunar que acontece na madrugada de hoje para amanhã. Vamos começar falando sobre. Tem duas astrologias, né? A gente pode pensar no eclipse como astrologia mundana
né, e o tempo dos efeitos, porque aí tem uma diferença, né, que na astrologia mundana a gente tem como calcular o tempo que demora para esses efeitos acontecerem. Aí a gente quer passar um pouco pela astrologia natal, como que a gente vê esses eclipses acontecendo no mapa de cada um individual, e a gente vai ilustrar com o mapa da Gal Costa e do Papa Francisco. Os estudos de caso, é isso que a Carol acabou de falar, a gente retoma lá no final, para quem não ouviu, mas já fica aqui o convite para que vocês participem aí com a gente, num lugar mais amigável do que o Instagram, né? Num Google Meet, por exemplo, onde a gente pode fazer uma apresentação bacana aí para vocês também. Eu vou colocar aqui, nessa minha gambiarra, isso é coisa de Mercúrio retrógrado em Câncer, o meu, tá? Então, eu sou a rainha das gambiarras. Eu vou Ficou colocar... ótimo, deu super certo. Ficou bom, né? Vou colocar aqui o mapa do eclipse para vocês verem. Estou com 1 milhão de mapas aqui abertos. Vamos ver se vai dar certo. Opa, esse é o da Gal Costa. Só um minutinho. Eu tenho uma pasta para vocês saberem, assim, eu tenho uma pasta de todos os eclipses desde 2020 até 2040, eu acho. E aí eu tenho uma pasta de eclipses também, mas nem tantos. Nem tanto. Tá, deixa eu ver se vai rolar, se eu vou ter que mexer aqui. Ele tá meio... Mas dá pra ver, mais ou menos, dá pra ver. Vou aumentar assim, ó, que eu acho que dá pra melhorar. Não, acho que ficou pior assim. Que ficaram 2 mapas. O mapa de baixo tá aparecendo. Tem um embaixo, né? Ó. Eu falei que eu tenho 1 milhão de mapas abertos. Ai, que eu não consigo aumentar mais. Ah, entendi. Ele não vai. Mas aqui dá. Agora ficou bom, ficou bom. Ficou bom, tá bom assim que dá pra ver a lua. Tá. O ascendente, dá pra ver tudo. Então, a gente vai olhar para esse eclipse pensando na maneira Retórios, que é um astrólogo antigo, né? Como ele olhava os eclipses. E o Retórios, ele fala para a gente olhar o gênero, né, do signo. Então, o signo onde o eclipse cai, que é aqui, né? A Lua está 23 de Virgem, na casa 8 aqui. Esse mapa está aberto para Brasília, tá? O horário do eclipse é 3h55, por aí, aqui ele está 3h58. Então, a gente vai olhar para o signo e para a face, que é o decanato do signo, tá? Então, Virgem é um signo feminino, é um signo de terra, mutável, e o decanato, o regente do decanato, é esse Mercúrio aqui, que está aqui em... Dá para ver aí? Dá. Dá pra eu posso subir um tiquinho. ver. Mercúrio em Áries, na casa 3, conjunto a uma Vênus retrógrada, né? Vamos lembrar que esse Mercúrio aqui tá parado, né? Porque ele vai retrogradar no sábado. Então, ele tá aqui nessa casa 3, que é uma casa de movimento, né, Carol? E ainda, só que ele tá meio parado. Tá debilitado. Vamos dizer, né, que esse Mercúrio, tanto Mercúrio quanto Vênus, estão debilitados. Sim. Mas eu acho que Mercúrio retrograda... é sábado. Sábado. Confundo. Isso mesmo. Dia 15. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai ver é que esse Mercúrio é um planeta que não tem gênero, né? Ele adquire o gênero do planeta com quem ele está, fazendo aspecto do signo onde ele está. Então, a gente começa por um signo feminino, humano e de terra, né? Quando o signo é humano, né, e feminino nesse caso, e aí Mercúrio, por estar junto da Vênus, também vai adquirir essa condição aí feminina, a gente pode dizer que as pessoas mais afetadas, né, vai afetar pessoas, porque o signo é humano, e vai afetar mulheres,
né? As mulheres serão afetadas. E aí que mulheres, né? Mulheres da terra e mulheres da comunicação, né? Porque Vênus, tanto Vênus quanto Mercúrio estão aqui na casa 3, que é uma casa da comunicação, né? É a casa dos transportes, é a casa da internet, do jornalismo, do ativismo. Ativismo vai ficar um pouco na 6 também, né? Mas mulheres, principalmente. Sim. Acho que você pode... Quer que eu fale agora? Quero. Senão eu vou Então, falar sozinha. não, tudo bem. Então, aí nós pensamos que justamente, né, e Mercúrio, como o Mercúrio vai ficar retrógrado, sábado, isso causa uma certa confusão, né? Porque o que acontece? O eclipse ele vai acontecer essa madrugada. E depois a Lua vai demorar a fazer aspecto, né? Antes da Lua fazer um novo aspecto, deixa eu só confirmar isso aqui. Mas eu acredito que sim, que a Lua só vai fazer um novo aspecto quando Mercúrio já vai estar retrógrado, né? Não sei, ai gente, agora eu me confundi aqui. Mas deixa eu ver aqui na agenda. É Tô isso, olhando né? na agenda. Sim, ela entra em Libra, aí Mercúrio Isso. retrograda, aí ela se opõe a Vênus. Isso. Aí, então, isso causa uma certa confusão, né? Porque Mercúrio, ele rege o eclipse, né? Ele é o planeta onde a Lua está. Então, como esse planeta, o dispositor do eclipse, vai ficar retrógrado assim que acontece o eclipse, isso causa uma certa confusão nesses assuntos, né? De meios de comunicação, nas estradas, no comércio também, né? Então, a gente pensou que, além de mulheres serem afetadas, né, essa Vênus ela também rege a casa 4. Então, a casa 4 ela fala sobre agricultura, ela fala sobre plantio, né? E Vênus está exilada e retrógrada, né? Vênus está em Áries e retrógrada. Então, a gente pensa que os próximos meses, e aí a gente não falou sobre o tempo, né? A gente tem que falar, mas os próximos meses podem trazer dificuldades nessa questão do plantio mesmo na agricultura. E a gente sabe que a comida já está cara, né? E aí, se tiver algum problema na safra dos alimentos, isso pode encarecer ainda mais os produtos, né, que chegam na mesa das pessoas. Sim. E Vênus, desculpa. Vênus também rege a 9, né, que traz questões internacionais. E a gente está vendo toda essa questão aí com os Estados Unidos, né? O Trump querendo taxar os produtos brasileiros. Então, e dois planetas debilitados, né? Vênus debilitada, Mercúrio que já vai ficar retrógrado, né? Isso traz muita dificuldade nessas questões, né? De comércio, de estradas, escolas também, né? Sim, educação. Então, educação. Esse eixo aqui, né, de casa 2 e casa 8 é um eixo do sustento, né? A 8 é a casa dos tributos, né? Então, essa coisa da taxação que a Carol fala, né, Carol, tem a ver também Sim. com o negócio aqui dos tributos que a gente paga, estão aqui na casa 8, né? O Sim. Sol, né, que é o nosso rei maior e tal, tá aqui aflito, né? Sendo afligido aqui por Saturno também, que se opõe aqui ao eclipse da Lua, né? Então aqui também tem uma coisa do sustento, né? Do sustento ficar caro, né? Um aumento de igualdade, privação, né? Saturno vai falar de privação, de restrição, vai falar sobre envenenamento, né? Saturno também fala sobre mortes por envenenamento, asfixia, enfim. Mas como ele está na casa 2, eu acho que tem uma coisa aqui de apertar o cinto, né? Sim. E talvez tenha a ver com essa taxação aqui de casa 8 mesmo. Sim, exatamente. Porque, só para completar, né, que a casa 2 e casa 8 falam sobre esse eixo dos recursos, né? E a casa 2 seriam os recursos do nosso país. Uhum. A casa 8 seriam os recursos do país estrangeiro, né? Do país. Porque a casa 7, assim, a 1 é o nosso país, é o Brasil. A casa 1 fala sobre o Brasil. A casa 2 sustenta o Brasil, né? Como se segurasse ali. A casa 7 fala sobre o outro. Então, podem ser países amigos ou países inimigos também, no caso de guerra, né? Uhum. E a 8 seria aquela que sustenta a 7.
Então, ela fala dos recursos também do país estrangeiro, porque as casas podem ter vários significados. Então, a casa 8 fala sobre nossas dívidas, sobre nossos tributos, sobre tributos, sobre impostos, mas também fala sobre os recursos do país estrangeiro. Se a gente pensar que o Brasil está vivendo toda essa polêmica por conta da taxação dos produtos que o Trump quer impor para a gente, o eclipse caindo aí, né, isso mostra como que esse assunto vai afetar o Brasil, né, como que vai afetar a nossa economia nos próximos meses, né, porque também tem isso, né, que o eclipse tem uma duração de 6 horas, né? Sim. Então ele teria os efeitos durariam 6 meses, né? Então durante 6 meses isso vai acontecer e tem aquele períodozinho, né? Você quer explicar, Wesley? Quer que eu explique? O tanto de horas que dura um eclipse lunar, né? São tanto de meses que esse eclipse tem para mostrar a que ele veio, vamos dizer assim. Só que não é durante todos os 6 meses, né? O Ptolomeu, ele ensina a fazer um cálculo, então a gente faz um cálculo aqui que tem a ver com a proximidade dele ou ao ascendente, ou ao meio-céu, ou ao descendente. E aí, nesse caso desse eclipse, todas essas promessas do eclipse vão acontecer no final de julho, julho, agosto e setembro, né? É isso, né, Carol? Então, Isso, a partir de julho. Isso, de julho até setembro. Só que também não é assim, começou ali, o eclipse acontece 14 de março, então 14 de julho começa? Não, ele precisa ser ativado. E aí o Ptolomeu fala que ele é ativado por conjunção. E o que eu tenho estudado é que as conjunções que ele fala são as lunações. E aí a Carol hoje me falou, eu não tinha olhado isso, a conjunção, né? A lunação do leão, que acontece no dia 24 de julho, dia do meu aniversário, aliás, no dia 24 de julho, ativa o eclipse. Porque eu não lembro qual é o planeta que vai estar. Marte vai estar em Virgem, vai fazer conjunção com a Lua do eclipse. Então, para estudar a astrologia mundana, a gente pega um mapa e bota em cima do outro, né? Esse mapa aí, a gente vai colocar o mapa da alunação do Leão em cima, do signo de Leão. E aí Marte vai estar no grau 21 de Virgem, fazendo conjunção com a Lua, que está no 23 de Virgem. Então, isso ativa o eclipse, né? Ativa os efeitos do eclipse. Então, essa situação, o que a gente pensou? Que essa situação toda da taxação e tudo, essa guerra comercial, assim, isso é uma guerra comercial, digamos, né? A gente até pensou que, como a gente está falando muito de Marte e Mercúrio, é uma guerra comercial, né? Os dois planetas ali. Essa guerra, ela pode ter consequências nesse período, né? É uma coisa que está acontecendo agora, mas que as consequências econômicas podem, assim, a economia pode dar uma piorada, né, nesse período por conta dessas ações que estão acontecendo agora. Sim. Eu anotei aqui, né? Negociações, comércio, comunicação, desentendimentos, enganos. Na parte das mulheres, retrocesso, né? Misoginia digital. Eu acho que tem muito a ver com a casa 3, né? Essa a coisa Vênus 3. Essa Vênus aqui retrógrada, a casa 3 fala de comunicação. A gente tem visto isso crescendo, né? Essa misoginia digital, assim. Como esse eclipse também acontece num signo de terra e o signo de Virgem fala de um sustento, né? Porque é o signo que fala das plantações e tal, né? A Virgem tem um raminho de trigo lá que ela segura. A gente também colocou aqui que terá danos à terra, construções e colheitas. E aí eu pensando no Mercúrio, Mercúrio é um regente, é um significador de terremotos. Né? Então, os danos serão na terra, não é no ar, né? Como foi o de outubro de 23, que eu relacionei aos acidentes aéreos, por exemplo, e nem é na água, né? É na terra.
Então eu pensei em deslizamentos, né? Fendas, a terra se abrindo, né? Tipo o Hades vindo buscar Perséfone, né? Então a terra se abrindo, fendas, deslizamentos, vendavais, né? Então acho que a gente vai ter essa coisa também. Pensando que Saturno também faz oposição a essa Lua, né? Os efeitos de Saturno são de envenenamento, então talvez alguma coisa também, ou de frieza, né? Já que a gente está falando de julho, agosto, talvez frios extremos que acabem com plantações, né? Igual aquelas geadas negras, seca, né? Seca. Marte também está aspectando, né? O Marte está fazendo um sextil aqui com esse grau de eclipse. E Marte já é mais sangrento, né? Marte já vai falar de ferida, de derramamento de sangue, de violência. Na casa 6, é a casa do trabalho, né? Do trabalhador, do sistema de saúde. Então, talvez a gente veja também, sei lá, protestos com relação a isso. Pode ter algum tipo de desastre, né? Marte também rege aquilo que é imprevisto, do imprevisível, então algum tipo de desastre. A própria Casa 8 vai falar talvez de mortes coletivas, né? De coisas que podem acontecer nesse sentido, assim. Saturno é um pouco mais lento, né? Saturno é mais crônico e Marte é mais agudo. Então tem os desastres, as coisas súbitas são muito da coisa de Marte. Mas eu fiquei pensando nesse Marte aqui na casa 6, em coisas que vão afetar a saúde, né? E aí a saúde das mulheres, né? Principalmente, sistema de saúde e talvez violência com relação a pessoas aqui de casa 3, né? Mulheres de casa 3, jornalistas, comunicadoras, ativistas, professoras, né? Eu acho que tem uma coisa aqui, além da própria restrição e da coisa da escassez, né, que Saturno traz ali na casa 2, que vai afetar com certeza mais as mulheres, porque a gente sabe que as mulheres são a maioria, né, que lideram os lares, né, hoje em dia. Então, essa escassez acaba pegando muito mais, afetando mesmo muito mais as mulheres. Ainda tem essa coisa desse Marte aí meio sangrento, né? E ele faz até um aspecto aqui, faz um aspecto mais com Mercúrio do que com a Vênus, né? Mas tem aqui essa violência, né? Tem uma violência aqui, feridas, né? Tem coisas assim que esse Marte promete. E assim, não é para o pessoal ficar com medo também, não. Não, Mas até porque o eclipse lunar, ele não, porque. Mas assim, gente, é um eclipse que está fazendo aspecto com os dois maléficos. Então, assim, não é um eclipse muito levinho. não. Né? Os dois planetas benéficos estão debilitados. Júpiter também está ali em Gêmeos, na casa 5, que é uma casa positiva, mas não é uma casa que tem tanta força, não tem nenhum planeta nos ângulos. Então, assim, é um período um pouco difícil que a gente vai passar. Né? Esse Marte, ele também rege o governo. Né? Então, está debilitado. Né? Como que toda essa questão econômica aí que pode acontecer, que já está acontecendo, né? Porque a gente está vendo o preço dos alimentos, mas isso pode piorar um pouco com essa guerra com os Estados Unidos também. Como que isso pode afetar ainda mais a imagem do governo? Né? Então, é para a gente ficar alerta. Eu penso, assim, até que essa questão do governo, quando Marte entrar em Leão, eu acho até que a situação pode dar uma melhoradinha, que Marte entra em Leão em 18 de abril. Eu acho que pode dar uma melhorada. Só que é antes da ativação do eclipse. Tá. Quando Marte entra em Virgem, aí o eclipse vai ser ativado. Falei 18 de abril, falei certo, né? Então, eu acho que em abril, de abril a junho, a coisa vai estar um pouquinho melhor. Assim, um pouquinho melhor. Marte vai estar em Leão, Marte vai estar na casa 7, então ele vai estar angular, ele vai se fortalecer. Né? Ele sai da queda dele, porque Marte em Câncer está em queda. Ele fica peregrino, né? Mas ele sai da queda. E angular, ele ganha força. E na casa 7, a casa do estrangeiro, ele vai ter força para agir.
né? E a gente tem a Fortuna ali também, né? Na casa 7. E aí Esse Marte em Leão vai estar furioso, né? Ele vai ficar vai estar furioso ali no furioso, Leão. vai estar pronto para briga. É. Então, de abril a junho, que Marte vai ficar em Leão, acho que a situação vai estar um pouco melhor. Quando Marte entrar em Virgem, aí em junho, Marte entra em Virgem dia 17 de junho. E aí, Vênus entra em Câncer, Vênus entra em Câncer, Júpiter entra em Câncer, que é o evento mais esperado de muito tempo, graças a Deus. 9 de junho. Então, junho eu acho que vai ser um mês melhorzinho. Quando chegar 24 de julho, Marte vai estar em Virgem e aí vai ser o dia da ativação do eclipse. Vai ser quando o eclipse vai ser ativado na alunação de Leão. E aí, 10 de agosto, Marte entra em Libra. Aí eu acho que a coisa vai dar uma piorada, entendeu? Sim. Porque, justamente... Verdade, né? Porque ainda é signo da Vênus ainda. Pois é, e aí Marte entra no exílio dele. Né? E entra na casa 9, né, do mapa do eclipse, que é uma casa também do estrangeiro. Então ele fica meio refém ali, só que debilitado, né? E ele vai aí se opor, né? Aí ele se opõe aqui também a Vênus e Mercúrio. Sim. E uma palavra que eu anotei aqui que eu não falei foi escândalo. Né, escândalos também, porque aí casa 9, né, são coisas que vazam para o estrangeiro, então talvez tenha aqui escândalos também. Aí vai ser um período um pouco difícil, assim, economicamente, né? E talvez tenham protestos, essas, né, questões assim, talvez o governo se desgaste, né? Vamos ver. Mas é um eclipse que tá ali fazendo aspecto com os maléficos, né, gente? Olha só, a Lua acabou de se opor a Saturno, não dá para esperar. Porque o outro eclipse solar, o eclipse solar, ele tem um efeito de anos, né? O lunar é um efeito de meses, o solar tem um efeito de anos. No dia 29, a gente vai ter o outro eclipse, né? O solar. Só que esse eclipse faz aspecto com Júpiter. Ele não vai ser visível no Brasil, então, porque o eclipse que a gente está falando, que vai acontecer nessa madrugada, é visível no Brasil, então ele tem mais efeito pra gente. Sim, os eclipses lunares, eles são visíveis aonde a Lua aparece, né? Então, tipo, aonde é de noite. Então, se é de noite, ele aparece. O outro vai acontecer bem de manhã cedinho no Brasil, então ele não vai ser visível. Mas é um eclipse que faz aspecto com Júpiter. Então eu penso que ele não vai ser tão danoso, entendeu? Sim. Tem uma coisa dos eclipses que a gente olha o hemisfério também, onde ele está acontecendo, né? Então, se ele está no hemisfério, né, dividindo o mapa, se ele está na parte de cima do mapa, onde é dia, os efeitos são visíveis. Se ele estiver acontecendo abaixo da linha do horizonte, são coisas que acontecem nos bastidores, por debaixo dos panos, né? São coisas que correm a miúda, assim. Então tem isso também que a gente pode pensar nos eclipses, né? Mas é claro que se ele for visível, os efeitos dele são muito mais visíveis mesmo, né? Tem uma coisa aí da astrologia que é essa visibilidade. O que a gente vê existe, o que a gente não vê não existe, né? Porque tem a ver com as luzes. E as luzes, né? Sol e Lua são os doadores de vida, né? Então, quando as luzes se apagam, a gente fica assim, temeroso, receoso, tá? Mas é isso. Esses efeitos de eclipse que a gente está falando aqui são efeitos coletivos, né? E isso acontece... Oi, Emilson, tudo bem? E isso acontece quando a gente está olhando para esse mapa de mundana mesmo. Daí o eclipse tem que ser visível para ele ser mais forte, a sombra do eclipse cai, no caso do eclipse solar, é onde isso vai ter uma maior influência, né? Os efeitos são mais sentidos. E aí, não sei se a gente já pode passar para os mapas natais. Tem mais alguma coisa que alguém queira perguntar? Mas esse eclipse lunar, gente, ele não tá muito legal, mas os efeitos são até setembro, tá? Então. Agosto e setembro. Agosto e setembro. Até porque o governo está cortando imposto de alguns produtos, justamente para isso ter impacto na cesta básica, né? No supermercado. Mas é uma medida que
que não, talvez não tenha um efeito a longo prazo. E assim, né, gente, a gente sabe que essa crise toda nos alimentos, o café e o azeite caríssimo e vários outros produtos, é questão climática, né? Porque as colheitas não estão dando tanto quanto davam, né? O café, ele está tendo problema justamente por conta do calor, né? A mesma coisa o azeite na Europa. Então, não é culpa do governo, não é culpa... o agro pode estar fazendo uma sabotagenzinha também com o governo, mas é questão do clima, né, gente? E daqui para frente vai ser cada vez pior, vai ser cada vez mais seco, cada vez mais chuva. Então, é isso. Eu tinha anotado aqui que a Lua está perto de uma estrela que chama de Nébula. E que fala também de desastres em mapas mundanos, né? Tem uma coisa que é a cauda do leão, se eu não me engano. E né, aquela coisa da cauda do leão e derrubando. Pensa num gato que o rabo passa derrubando tudo. Então, fala de desastres também. Então, acho que talvez a gente tenha coisas climáticas aí. Também só para falar também do outro eclipse. Né? Oi. O outro eclipse, gente, rapidinho, só para falar, ele vai ser visível mais assim, América do Norte, Canadá, passando pela Groenlândia, Europa e Rússia. E aí eu peguei assim, só por curiosidade, eu abri um mapa da Groenlândia. Eu nunca achei que eu fosse abrir um mapa da Groenlândia na minha vida. Mas na Groenlândia, esse eclipse solar que vai ser visível lá, esse Marte está na casa 1 e o eclipse é na casa 10. Então vamos ver o que vai acontecer. Essa coisa toda do Trump. Não acho que o Trump vai atacar a Groenlândia, mas achei muito curioso. Marte na 1 e o eclipse na 10, né? E acabou de ter eleição, então vamos acompanhar o que vai acontecer por lá. Tenso. Vocês têm alguma dúvida de mundana, gente? Eu sei que vocês querem saber do mapa de vocês, né? Mas gente. só para a gente encerrar, se alguém tiver alguma coisa, alguma dúvida. Tá, ó. Então é o seguinte, tá? Esquece agora tudo de mundana e vamos pensar no eclipse, né? Pensando em mapa natal. O que é importante a gente saber com relação ao eclipse? É importante a gente saber que o eclipse acontece a 23 graus de Virgem, tá? E aí é um eclipse da Lua. O Papa vai ser por último, calma, já chegaremos no Papa. A gente vai falar dos eclipses nas cartas natais e aí a gente já pensa nisso. Oiê, tudo bem? Então, assim, para um eclipse, para a gente considerar que um eclipse vai ter alguma coisa, vai pegar alguma coisa do mapa de vocês, que vai acontecer alguma tragédia, né? Alguma coisa assim, vou morrer porque a Lua vai apagar. A gente precisa primeiro olhar se vocês têm no mapa alguma coisa 23 de Virgem. Né? Qual é o planeta que está ali? Do que esse planeta fala? Tem algum ponto vital nesse lugar? Quais são os pontos vitais? Ascendente, Lua, Sol, meio-céu e o Sun, que a gente chama que é a cisígia, né? Que é a lunação anterior. Então, ou a última lua cheia ou a última lua nova antes de você nascer. Esses são pontos, a fortuna também, são pontos de luz no mapa, são pontos de vitalidade. Então, quando esses pontos são atingidos pelo eclipse, né? Nesse caso, pelo eclipse da Lua, então 23 de Virgem, aí a gente vai começar a pensar se tem alguma coisa a ver, tá? Se tem algum problema. Se aspectar o grau também por sextil, por quadratura, por trígono ou por oposição, você também fica ali, dá uma olhadinha, tá? Eu vou mostrar aqui o mapa, peraí. Eu já botei o da Gal. Deixa eu mostrar o da Gal aqui. E também a gente tem que olhar o contexto, né, Sim, gente? Porque, assim, exatamente, tá? Se você estiver bem, tiver tudo bem na sua vida, o eclipse vai te afetar, mas né, não vai ser uma coisa tão grave. Agora, se você, por exemplo, estiver doente aí,
se cuida, né? Ó, então assim, esse aqui é o mapa da Gal Costa, tá? Então ela tem Virgem aqui, ó, na casa 3, tá? Então o eclipse na 23 de Virgem, ele ia pegar aqui o Mercúrio dela, né? Nesse caso. Então, quais são os outros signos que você vai ter que olhar? Tem alguma coisa 23 de Peixes? Tem alguma coisa 23 de Câncer? Ó, ela tem o Saturno aqui. Tem alguma coisa 23 de Escorpião? Né? Tem alguma coisa a 23 de Sagitário, 23 de Capricórnio? Tem alguma coisa a 23 de Gêmeos, a 23 de Touro? São os pontos que fazem aspecto ao eclipse. Se for quadratura, então se for aqui, cadê? Sagitário, e se for, eu tô tendo que desviar do telefone aqui. Gêmeos, né? Gêmeos e Sagitário fazem quadratura com Virgem, é um aspecto mais tenso. Peixes, que faz oposição, é um aspecto um pouco mais tenso. Mas isso quer dizer que vai morrer? Não vai morrer. Não é essa a questão, né? O que acontece é que as luzes, né, Sol e Lua, são doadores de vida, porque são as luzes do mundo. Então, eles é que nos doam a vida. O problema é quando você tem uma pessoa que está com risco de vida. Se você tem uma pessoa que ela está se segurando no fiozinho, naquele fiozinho de vida que ainda resta para ela, e aí acontece um eclipse, e esse eclipse apaga esse risco de vida que ela tem ali, né, um fiozinho de vida, o último suspiro de vida, aí essa pessoa ela pode sim ter complicações, ela pode não exatamente morrer, né, mas pode sim piorar um pouco, né, porque apaga a vitalidade. Então, se a pessoa já está sem vitalidade, um eclipse que afete alguma coisa do mapa natal, sim, pode diminuir um pouco mais essa vitalidade dela. Marte vai falar sobre defesa, né? Então, sistema imunológico vai afetar o sistema imunológico se Marte estiver ali aspectando alguma coisa. Saturno, se ele estiver também aspectando alguma coisa ali, foi importante no mapa, vai falar sobre uma baixa vitalidade. Então, a gente precisa pensar o seguinte: a primeira coisa, estou bem de saúde? Então, esse eclipse não vai fazer nada comigo. O máximo que pode acontecer é eu me sentir. Teve o eclipse de outubro de 23, ele fez um trígono com o meu ascendente. Eu passei mal. Eu fiquei assim, sabe? Fiquei um mal-estar, um enjoo, um negócio assim. O máximo que vai acontecer é você sentir uma coisa ruim, né? Um mal-estar ali, uma dor de cabeça, um enjoo, uma insônia, no caso desse que é na madrugada, no máximo. Tá? Vou colocar aqui. Ou então fala, o eclipse pode ser que o eclipse também afete algum assunto da sua vida, né? Por exemplo, se o planeta em questão rege a casa 7, pode ser que afete seus relacionamentos, pode ser que afete seus recursos, seu trabalho, mas também não é o fim do mundo. Às vezes é uma mudança que precisa acontecer, né? Às vezes é uma coisa que realmente, né? Às vezes alguma coisa tem que balançar ali para mudar, né? E o eclipse faz isso, é uma coisa repentina que muda tudo, mas para depois ser reconstruída. A Renata tá ela fez um comentário aqui, tem o Sol e Mercúrio em Peixes na 1 e Marte Sagita no MC em aspecto ao eclipse. Se cuida, né? Boa sorte, porque casa 1 fala sobre vitalidade, Sol, né? Mas tá no grau, Rê? Acho que ela falou em aspecto com o eclipse. Tá no né? aspecto. Eu tô cega, tá, gente? Eu tô. Tá. Em aspecto, 12 graus de orbe, você diz do eclipse. Então, o eclipse, pelo que eu vejo, assim, a gente considera pouquinho, assim, por exemplo, o eclipse vai acontecer no grau 23 de peixes, então a gente considera 25, dá para considerar. Sim. 22, 23, sim. Eu vou 23, considerar 12 graus de orbe só no mapa natal da pessoa. Se a pessoa nasceu num dia de eclipse e tal, e tem algum planeta ali a 12 graus, eu vou considerar. Mas assim, no trânsito, não, é pertinho, tem que estar perto. Tem que ser muito pertinho para afetar. E a outra coisa que é
importante é assim, essa lua ela vai eclipsar a 23 de Virgem. Qual é o primeiro aspecto que essa lua faz no teu mapa? Tipo, ela sai de 26 de Virgem, no caso da Rê, ó, ela tem 25 e 26, né? Ela vai sair de 23, ela vai se opor ao Sol da Rê, e depois, faz uma oposição ao Sol 2 graus depois. Não, acho que Então, vai. Acho que pega Marte e depois vai se opor ao Sol, né? Antes tem Marte a 23. ela tem Marte a 23, tá? É. Então, ela se opõe ali no grau do eclipse, ela já está fazendo uma oposição a Marte, e aí depois ela leva esse eclipsamento para o Sol, porque é o primeiro aspecto. A gente vai considerar 2 aspectos, sabe? Tem que dar uma olhada assim para onde, o que essa lua está fazendo depois. E aí se é um ponto vital. Mas a Rê, eu sei que ela está super bem, ela estava gravando coisas aí, então não tem problema. Não, e ela sabe que ela é astróloga Sim. também, mas, enfim, tem que, né, cuidar, né, com certeza. O É eclipse tá o passando bom pela 7 dela, é né? o bom E, do eclipse da Lua é que ele é rápido. Então, assim, a Lua vai ali rapidaço, ela eclipsa, e daí daqui umas horinhas já acabou. Então, se você acordar aí na madrugada com insônia, alguma coisa assim, toma uma água, tá lá, relaxa, é, floral, e espera passar. É isso. Não amanhã tem de muito. manhã leva o dia devagar, né, na medida do possível. E Sim, é isso. dia de eclipse não é dia de fazer nada, né? Não é É, dia de ficar fazendo coisas, tá? Muito menos magias. é. Vamos deixar bem claro aqui. Eu quero fazer uma. Escorpião, a Thay tá falando que tem o sol em Escorpião na 19, mas Ah, tá eu longe, acho né? distante, acho longe. E é um sextil, então fica tranquila, não vai É, acontecer nada, não. tá longe. Tá longe. É... Como assim não vai comemorar? Quando é seu aniversário, meu Deus? Ah, Ó, tem que comemorar. eu vou, colo- Mas assim, devagar, né? Mas eu quando é vou o seu colocar, aniversário? Vai botando uma. vou colocar aqui que eu tenho que acertar ele, né? Ó, então aqui acho que dá para ver melhor. Esse aqui tem 2 mapas aqui, tá? Então aqui dentro é o mapa natal da Gal Costa. Ela nasceu em 8 de novembro. Não, 8 Opa, de novembro é o esse aqui é o eclipse. eclipse, é. É. Ela nasceu em 26 de setembro de 1945, tá? E aí a gente ela faleceu no dia 9 de novembro de 2022, às 6h40 da manhã, na casa dela, de infarto fulminante. Eu lembro que a gente não tinha esse dado, né, quando ela faleceu, e isso foi divulgado um ano depois da morte dela. Então, ela faleceu na casa dela às 6h40 da manhã de infarto fulminante. Mas uma coisa que estava no laudo da morte é que ela tinha um câncer na cabeça e no pescoço. Então, ela já estava, né, muito debilitada, tá? E aí, o que a gente vê aqui no dia do eclipse, né? Ó, a Lua está aqui em Touro, foi um eclipse lunar também. Ela está a 15 de Touro aqui, né? 15 e 16, ó, o Sol está 16 já. E ela acontece aqui, uma Lua exaltada, né? Em Touro. Essa Lua, depois que ela faz o eclipse, ela vai fazer uma quadratura com o Saturno do trânsito, aqui a 18 graus de Aquário. Então, Saturno, regente da casa 8 da morte, Saturno, que no mapa dela aflige o ascendente, que é o ponto, né, que fala dela aqui. O ascendente é 26 e o Saturno é 23. Então, essa Lua, ela encontra o Saturno do trânsito por quadratura, ela se opõe a Vênus, e Vênus, nesse caso, ela é regente da casa 4, que significa o fim das coisas também. Né? Então, essa Vênus, ela está exilada em Escorpião, e ela também representa aqui a casa 4 dela, o que é o fim, é o final, né? Da onde a gente veio para onde a gente volta também, a casa 4. Aí essa Lua, ela faz um sextil aqui com o Saturno, e na sequência encontra o ascendente. Quando essa Lua encontra o ascendente a 26 graus de Touro, ela vai estar conjunta a uma estrela, que é a cabeça da Medusa, Algol.
e que fala de pessoas decapitadas, né? Problemas na cabeça, na garganta, pessoas que perdem a cabeça. Algol fala muito de garganta, né? De pessoas que têm algol, normalmente tem que tirar a amígdala, tem problema de tireoide e tal. E ela estava realmente com esse câncer, né? De cabeça e pescoço. Então eu acho, sim, esse mapa dela, eu acho que é muito ilustrativo por profecção, que é uma outra técnica, né? Que fala do ano dela, o ascendente dela estava na casa 6, na casa da doença também. Da doença. Então, a Lua estava em queda, em Escorpião, e a Lua é o regente do ascendente dela, né? Na profecção, a Lua veio parar aqui. Então, eu faço aquela profecção medieval, né? Então, ela já estava em Escorpião. Ou era na progressão, agora eu já não lembro, deixa eu ver aqui. Então é isso, são várias técnicas que a gente precisa utilizar para falar, para perceber isso, né? Não vai ser só o eclipse atingindo seus pontos vitais, seu Sol, que você vai morrer. Por exemplo, esse eclipse da Gal, eu tenho o Sol a 13 de Escorpião. Então ele me atingiu, eu tenho um monte de planeta em Escorpião. Eu também tenho Mercúrio a 23 de Câncer, Mercúrio não, a Lua, enfim, só para falar que Sim. eu tô vivo, tô aqui. E nesse dia eu lembro que eu tava também com uns problemas lá, enfim, mas depois tudo foi resolvido, né? Mas tava tudo bem comigo, né? No caso da Gal, a profecção dela também já apontava problemas, né? E aí o eclipse veio e ela já doente, né? Então, aí E a completa o Lua, né, que é quadro. a Lua que representa ela ó, na hora, e isso dá mais ou menos, ó, aqui, 7h58, a Lua estava, então, um pouquinho antes, né, na hora que ela morreu, ali, 6h40, mais ou menos, né, o horário que estimaram, que falaram na morte dela, essa Lua estava conjuntíssima ao fundo do céu, né, então, uma lua em queda, conjunta ao fundo do céu. Eu acho esse mapa aqui bem ilustrativo, mas veja, a gente tem vários testemunhos, não é um testemunho só, né? Não é só o eclipse caindo ali, fazendo aspecto, mesmo que seja tenso com alguma coisa do mapa de vocês, com algum ponto de vitalidade que vai ter uma tragédia, né? A gente precisa de muitos testemunhos para isso acontecer. O Douglas, Mercúrio 22 de Virgem. Pode afetar a tua comunicação. Tem que ver, Mercúrio é regente do que mesmo? Da própria 8, né? No mapa do eclipse. Assim, vai depender do teu ascendente. Depende do ascendente. Um astrólogo, uma consulta com um astrólogo, a gente sempre consegue saber melhor, né? Porque tem que saber com mais calma, assim. o que esse Mercúrio representa no teu mapa, entendeu? Mas a princípio, eu tenho uma moça também que eu atendo, que ela também, o Mercúrio dela tá exatamente naquele grau. Então não é dia de você querer ganhar nada na palavra, entendeu? O Mercúrio tá aí, tá lento, né? Tá parado e vai estar eclipsado ali. Então é um dia que você vai discutir alguma coisa, não é amanhã que você vai discutir. Você tem que negociar alguma coisa, deixa para outro dia, não vai negociar. Se você precisar, se você precisar da tua oratória, talvez ela esteja eclipsada, né? Então não é um dia, se pegar Mercúrio, por exemplo, pela essencialidade. Aí a gente tem que ver o que ele rege também no teu mapa para saber quais são os assuntos que podem dar uma apagadinha ali, entendeu? E Saturno traz um peso, né, para tudo isso, assim, traz uma dramaticidade. Então, saber também que vai passar, né? Depois passa. Sim. Não se apegue a esse sofrimento. A fortuna, né? Ali a fortuna 22, né? Vai fazer uma quadratura. Se essa fortuna prometer dinheiro, por exemplo, talvez seja um dia que você não ganhe, né? Tem alguém para te pagar alguma coisa? Não vai pagar amanhã, entendeu? Você não vai receber amanhã. Né? E a fortuna fala de coisas que a gente recebe. Pode ser dinheiro, mas pode ser também... Pode ser vida também, né? Qualquer coisa, né? Então, e vai ser um dia que provavelmente você não vai ganhar muita coisa. Ainda mais estando na casa 1. Né? Pode também estar falando do próprio, da vitalidade também, né? Então, talvez aí você sinta, sei lá, uma dor de cabeça, um mal-estar no corpo, né? A fortuna também fala de vitalidade.
Pegar leve, né? É. Bom, não se esforçar muito. E aí, pra gente encerrar, eu cresci, né, e estudei em colégio de freira, minha família era muito católica, daquela que tinha as santinhas, sabe, que passava nas casas, assim, não sei se vocês sabem do que se trata, mas antigamente ia a santinha lá, Nossa Senhora, uma capelinha em casa, a gente recebia, ficava com ela 1, 2 dias e passava pro vizinho, daí o vizinho ficava e daí ia passando. E ela voltava, né, para a igreja. E eu estudei em colégio de freira, tenho milhões de questões com religião, mas é isso, o negócio parece que impregna na gente. E eu sou meio fã desse Papa. E aí, quando eu vi que ele estava ruim, que ele estava mal e não sei o quê, eu falei, meu Deus, vai ter um eclipse, o Papa, e vai ter um eclipse. E aí eu fui abrir o mapa do Papa e tal, e ver como que esse eclipse ia afetar, né? Se afetava mesmo o mapa dele. O que acontece com ele é que aos 21 anos de idade, acho que eu vou botar o mapa, né? Eu não ia colocar, mas eu vou. Quando ele tinha 21 anos de idade, o Sol, que é o doador da vida, fez por progressão secundária, que é uma técnica que a gente gosta muito na Saturnália, ele fez um sextil com o Saturno dele. O Papa tem Saturno na casa 9. Eu estou só procurando aqui, tá? E aí o Sol dele caminhou um pouquinho, tal, e fez um sextil com Saturno. Aqui, ó. Então, quando ele nasce, o Sol dele tá 25 de Sagitário, aqui na casa 6, né, na casa do serviço. Isso é muito, o mapa dele é muito lindo. E esse Sol vai caminhando, caminhando, caminhando. Quando ele faz 21 anos, esse Sol aqui, a 21 de Capricórnio, vai fazer um sextil, quer dizer, a 16 de Capricórnio faz um sextil aqui com Saturno. Saturno, ele é um planeta que fala de coisas crônicas. Saturno esfria, né? Saturno apaga. Então, quando esse Sol encontra esse Saturno por um aspecto benéfico, ele tem um problema de saúde no pulmão e ele faz uma cirurgia para tirar um lobo do pulmão, né? Então, ele tira um pedaço do pulmão. O que está acontecendo hoje, e eu vou colocar aqui para vocês verem, é que ele está de novo, esse Sol está de novo encontrando Saturno na progressão secundária. E aí, dá uma olhada aqui onde está. Né? Ele está aqui, ó, o Sol, ele já passou aqui pelo 16 do Saturno natal, e ele está encontrando agora o Saturno progredido. Quando esse Sol aspectou esse Saturno, eu não fiz a conta, eu não vi quando foi, provavelmente foi quando ele começou a ter problemas de saúde, né, grave. Sim. E isso vai fazer 9 anos, é isso? 9 anos. 9 anos. Que é mais ou menos, talvez eu acho. tenha começado, né, um pouquinho ali, né, assim. Então, provavelmente, ele já começou a ter problemas. E agora o Sol encontra, olha aqui, ó, 2514, 2514. Né? Ele tá partindo. Né? Então, o Sol tá, ó, 251400 e Saturno 04. Esse Sol vai encontrar aqui, né, pelos segundos ali, ele vai ter esse encontro. Peraí que eu anotei aqui. Deixa eu botar para cá. Justamente amanhã. Nossa. Então, esse encontro ele fica perfeito às 6h44 da manhã de amanhã. E Saturno, no caso dele, rege a 8 e a 4, né? A 4 que fala do começo e do fim. Não estamos falando que o Papa vai morrer, não, tá, gente? Mas ele está passando por apuros, né? Tá difícil. Eu diria e rege a 8. Eu diria que para esse Sol se afastar desse Saturno é mais um ano e pouquinho aqui, porque o Sol ele faz 1 grau por ano nessa técnica, né? Então ele teria que aguentar firme aí até mais um ano para esse Sol se afastar desse Saturno e ele ficar livre, né? Então não é uma situação fácil, vamos dizer assim, né? E se a gente for pegar por trânsito, né, o trânsito do eclipse, deixa eu colocar agora. A Lua,
Deixa eu ver onde que eu anotei aqui. Tá aqui. A Lua do trânsito vai se opor a Saturno, né? Então a Lua está aqui, ó, a 20 graus de Virgem, ela vai fazer uma oposição a Saturno do trânsito a 22. Isso vai acontecer, já aconteceu, né? Isso já aconteceu ou não? A Lua já fez essa Não, oposição, ela sim, a fez a Saturno. oposição ao Saturno natal, né? Ah, Que foi sim, o hoje. Saturno natal, é. Isso foi hoje a 1h10 da tarde. Amanhã, 2 e pouco da manhã, essa lua, ela encosta na fortuna dele. Faz um trígono aqui com a fortuna, tá? Depois disso, 3 e pouquinho da manhã, quase 4, a lua vai ser eclipsada. Vai fazer uma oposição aqui com o sol e vai ser eclipsada. Às 4 da manhã, 4h35 exatamente da manhã, essa lua eclipsada, ela vai fazer uma quadratura com os nodos do mapa dele, né? Então, os lugares de eclipsamento do mapa. Depois disso, às 6h44, essa conjunção aqui de Sol e Saturno ficam exatas. Às 7h48, a Lua eclipsada vai fazer uma quadratura ao Sol dele, ao doador da vida. Veja, então a Lua, ela carrega essa energia do eclipse, né, para esse Sol. E antes dela chegar aqui, o Sol encontra Saturno exatinho, né, na progressão secundária. E aí amanhã à noite ainda a Lua volta a Saturno, porque daí ela vai fazer uma quadratura com o Saturno natal, se eu não me engano. É isso? Daí ela vai fazer... Não sei como. Tô no trânsito? Tô. O quê? Eu coloquei que ela faz uma quadratura com o Saturno natal. Ela vai passar tudo isso? Não, mas acho que é não. O Saturno natal dele é em peixes. não é não. Mas enfim. É com Júpiter depois, né? Que a Lua vai entrar em. A Lua tá ali. A Lua Sim, é com vai Júpiter. Sim. Isso. A Então Lua vai entrar em Libra, né? Vai fazer uma quadratura com Júpiter. Que é ele, né? ele. Ele é esse Júpiter também, porque ele tem um ascendente em Câncer. Ele é tanto a Lua quanto Júpiter. Isso. Então Difícil. é um momento difícil. Eu não fiz o outro eclipse, assim, eu falei, cara, com certeza é um momento complicado, né? Não sei se eu ia falar tomara que ele sobreviva e tal, mas a Carol me mandou um áudio dele agradecendo as pessoas no hospital e ele já quase não fala, sabe? Ele tá ruinzinho, assim, sabe? Eu até vi que ele deu uma melhorada, né? Mas ele tá bem debilitado. A Sara tá aí também, a gente até também andou conversando sobre isso, né, Sara? Que tava difícil mesmo pra ele. É um pouco complicado. Enfim, mas é complicado, isso. ele já tem idade, mas não é. Assim, é isso, né? Se ele passar por isso, ele, né? É um momento difícil, ele pode passar por isso e melhorar, mas tá difícil. E aí a Carol me falou que o outro eclipse também tá tenso, né? Eu dei uma olhada no eclipse do Sol, mas agora eu já não. Peraí, deixa eu ver onde é que eu anotei isso. Eu não fiz, porque eu falei, o da Lua tá bem suficiente pra mim. Já tá. Pois é, eu anotei, mas agora eu perdi aqui, gente. Cadê? Cadê, gente? Não anotei isso. Sim, verdade. Tá indo pro céu, sim. Então, eu conversei com você, mas eu esqueci de anotar aqui. Eu posso até abrir aqui na nossa conversa. Mas é só que você falou que também o eclipse do Sol também pega algum ponto vital dele. Pega agora. Então não lembro como. Posso tentar abrir aqui rapidinho para olhar aqui. Tá bem tenso. A gente já tá 1 hora aqui também, acho que a gente pode.
no que a gente falou no comecinho, né, para quem não estava aqui, a gente está montando uma apresentação melhor, né, que vai ser ou 2 ou 3 encontros, onde a gente vai falar sobre eclipses, onde a gente vai dar um passo a passo para você analisar o eclipse, onde a gente vai falar como calcula o tempo que esse eclipse, na relação, né, com relação à mundana, quando que os efeitos do eclipse vão ser sentidos, como que eles são ativados, porque precisa de uma ativação. E a gente vai trazer estudos de caso, né? Eu vou trazer o acidente da Voipés, que eu já fiz aqui algumas coisas aqui no perfil. A Carol vai trazer as coisas do golpe, né? E é legal esse estudo da Carol, porque você vê que as coisas correram mesmo por debaixo dos panos, né? Tava nos bastidores, foi uma trama mesmo, assim, que não foi visível, né? Que não estava sendo vista. Então, são 2 estudos, assim, bem bacanas. E a gente traz também os mapas de novo, da Gal e do Francisco, para a gente estudar juntos também. A gente vai divulgar isso aqui nos perfis. Se vocês quiserem já também mandar um oi dizendo que tem interesse, a gente já vai anotando também, porque a gente vai fazer numa plataforma mais amigável. Vamos fazer no Google Meet, onde a gente pode fazer uma apresentação de slides, onde dá para fazer animar, não precisa fazer as gambiarras aqui do meu Mercúrio em signo de água. Achou, Carol? Então, aí, bom, o eclipse lunar é hoje, né? Então, esse período até o solar é um período bem crítico. E o próximo eclipse vai ser no grau 8 de Áries. E ele tem um ascendente a 10 de Câncer. Então, pega o Sol, pega o ascendente dele, que também é um ponto de vitalidade. E também pega e faz uma quadratura também com o Júpiter, né? Foi aquilo que você falou, né? Que a Lua vai fazer essa quadratura e o Sol também, né? Vai fazer essa quadratura com Júpiter em Capricórnio, depois quadratura com o ascendente dele, que é a 10 de Câncer, e depois Mercúrio dele, que é a 11 de Capricórnio. Então, são mais quadraturas, aspectos difíceis que vão acontecer ali com ele, né? E eu nem olhei estrela, essas coisas, estou aqui olhando, mas eu não vi estrela, nada, porque para mim já estava bem ruim o suficiente. Eu falei, eu não vou procurar mais nada. Tá certo. Já tá tenso o negócio. É. Acho que A Sara falou exatamente isso, vai andando pro céu se passar. Exatamente, porque daí ele tá indo sim, pra casa 10, né? Sim. Ele é um fofo, ele é um né? querido. Esse Papa. Entre papas, e o pior é que o Trump já tá querendo indicar o próximo Papa, né? Ai, não vi isso, meu Deus. A minha preocupação maior é justamente isso, quem vai entrar no lugar, né? Pois é. Então, é difícil. Vocês têm, gente, mais alguma dúvida, algum comentário? Tá tudo bem aí? Vocês estão vivos? Tá todo mundo vai passar ileso no eclipse? Tá tudo certo? Vai todo mundo se cuidar, beber bastante água. Isso. E dorme, gente. Só dorme. Tá tudo bem, né? Até na madrugada. Só dormir. Oi, Mirna. Então é isso, gente. Vamos encerrar. Qualquer dúvida também vocês podem chamar a gente aí, né? E amanhã me contem também. Pode vir aqui também me contar como foi a madrugada, tá bom? Aguardem que a gente vai divulgar aí os próximos cenas dos próximos capítulos. Bom Mercúrio retrógrado para vocês também. Beijo, gente. E Renata, comemora seu aniversário, deixa de bobeira. Comemora devagarzinho. A gente tá encerrando só porque você chegou, Mirna. É isso. Depois você vê, eu vou deixar gravado, eu vou deixar salvo aí no perfil, tá bom? Beijo para vocês. Beijo, boa noite, gente. Bom eclipse. Boa noite. Se cuidem. Tchau.